final a gente faz os anúncios chamados ordinários, comuns, cotidianos da igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, o livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, muito obrigado por poder estar na sua casa e ter o privilégio ímpar, único, singular e histórico de ouvir a tua palavra. Fale conosco, ministre sobre nós, que a tua palavra nos pegue e nos acerte, que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz, Senhor, e que ela prospere em tudo aquilo pela qual o Senhor designou. Que teu Espírito Santo traga dos céus à terra a tua palavra e leve a cada coração, a cada ouvinte da palavra do Senhor. Que a tua palavra transforme vidas, que a tua palavra liberte, em nome de Jesus. Que a tua palavra tenha vez, tenha voz aqui entre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bom, queridos, semana passada nós começamos e hoje, se Deus quiser, vamos terminar. Domingo passado falamos sobre o que se deve guardar, parte 1. E hoje devemos terminar sobre o que se deve guardar, parte 2. Na verdade, alguém já lhe pediu, gostaria que você guardasse para mim este objeto, esta coisa de valor, Eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu. Guardar é cuidar, guardar é deixar em segurança. E geralmente a gente só guarda o que tem valor. O que tem valor para a gente. Às vezes o valor não é nem monetário ou financeiro, às vezes o valor é afetivo, É um valor sentimental. E a gente só guarda aquilo que a gente quer que esteja protegido, que ninguém pegue, que ninguém tire, que ninguém roube, que ninguém furte, que ninguém leve, Então olha a importância de guardar. E domingo próximo passado nós falamos sobre algumas coisas que Deus tem nos mandado guardar, e Deus só vai te mandar guardar aquilo que é de só mais importância. Não que não devamos guardar o nosso carro na garagem ou no seguro, não que não devamos guardar a nossa casa, fechando a porta e trancando o portão, não que não devamos, como as irmãs, guardar suas joias no seu baú, na sua caixa, no seu porta-joias, não que não devamos guardar essas coisas, mas o que Deus nos manda guardar é de valores incomparáveis. Não se compara com essas coisas, por mais importantes que elas sejam, Gente, quem perde uma casa, perde praticamente tudo que tinha. Verdade ou mentira? Quem perde um carro, também perde muita coisa, O nosso carro não é seguro. Eu peço que ore por um irmão, estou abrindo um parênteses aqui agora, que perdeu 8 mil essa semana. Ele estava comprando um carro, com um cara na rua, passou o Pix de 8 mil, o cara disse que ia abastecer para deixar o carro com o tanque cheio para ele, voltou nunca mais, seu vizinho, voltou nunca mais voltou.
pediu também, né? Pediu também para perder 8.000. Mas vamos orar, Deus pode reverter esse quadro. Mas perder 8.000, 8.000 é 8.000, não, irmãos? Tem gente que perde R$8. Já fica de cara torta, não? Quanto mais R$8.000. Até porque a gente não ganha R$8.000 fácil assim. A não ser os irmãos aqui que tem salário mensal de R$8.000, né? Eita, louvado seja Deus. Juntando as minhas rendas dá mais ou menos isso. Mas enfim, então você guarda aquilo que é importante. Semana passada nós falamos que nós devemos guardar, dentre outras coisas, o nosso coração. Só o texto, Natan. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas nós falamos também, em segundo lugar, que devemos guardar a nossa boca. Provérbios 13:3 diz que aquele que guarda a sua boca, conserva bem a sua alma. E nós detalhamos um pouco esses textos. Em terceiro lugar, nós falamos que sobre as coisas que devemos guardar, aí nós paramos aí, vamos continuar aqui, devemos guardar a palavra. Livro de Salmos, Salmo 119, versículo 11, diz: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí eu lembro que do passeio que a gente estava dando pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas, nós paramos justamente em Salmos. Quando falamos que no Salmo 19, começamos em Gênesis, mas no Salmo 19, versículo 7, diz na versão que eu gosto muito, a tua palavra é perfeita e ela restaura a alma. Eita! O nosso irmão Anderson ganhou uma Bíblia da igreja. E eu queria te dizer que a palavra de Deus, ela tem o poder de sarar a nossa alma. Aliás, irmãos, eu vou além. Provérbios diz que ela cura até os nossos ossos. Eita, até para o corpo, pastor Marinho, a palavra de Deus faz bem. Até para o corpo. Mas eu disse, repito, e também já está provado, isso cientificamente falando, que a palavra do Senhor é terapêutica. Salmo 19, versículo 7. A tua palavra é perfeita e restaura a minha alma. Salmo 107, versículo 20, Natan. Diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou. E os curou daquilo que lhes era mortal. Olha, a palavra sara a alma e a palavra cura o corpo, evangelista Everardo. Olha que maravilha. E no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra o mais profundo, ao ponto de dividir alma e espírito. Ela vai lá na alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora o livro de Isaías, acho que é 34:16, Natan, diz que, só a parte A diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. Jeremias 1:12 diz assim: viste bem, Deus falando, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus cumpre a sua palavra. Eita! Mateus 5:18, Jesus falou que não passará nenhum tio, nenhum i da lei, sem que tudo se cumpra. Livro de Mateus ainda 22:29, Jesus falou assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Livro de Mateus ainda capítulo 24, versículo 35, Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Livro de João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgastes nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Louvado seja o nome do Senhor.
palavra do Senhor testifica dele mesmo. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: porque eu não me envergonho desse evangelho, eu não me envergonho da palavra, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil. Eita! Romanos ainda, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eita! Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, parte B. De toda a armadura de Deus para o soldado cristão, para enfrentar as batalhas espirituais, a guerra espiritual, só tem uma arma ofensiva, só tem uma arma de ataque que está ali. E tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi com essa arma que Jesus venceu Satanás na tentação do deserto de Mateus 4. Versículo 4, até o versículo 7, versículo 10. Jesus falou: está escrito, está escrito, está escrito. Vencendo as 3 tentações do diabo: para o corpo, para a alma e para o espírito. Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Livro de Efésios, capítulo 4, depois eu vou voltar no 3, capítulo 4, versículo 2, diz assim: prega a palavra a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Agora, capítulo 3, versículo 15 e 16. Eu sempre falo, quando eu falo isso, eu lembro dos meus filhos, né? E agora a minha netinha já com a bíbliazinha dela que eu dei de presente na mão, desfilando na igreja. Sabe nem ler, mas já está se familiarizando com a palavra de Deus. Diz assim, que 2 Timóteo 3, 15 e 16, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. O 16 diz assim: porque toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e correção e educação na justiça. Bota o 17, Natan. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí já falamos, mas nunca é demais repetir a palavra do Senhor. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva. Aleluia, Deus. É o único livro vivo. É o único livro vivo. É a palavra de Deus. Lembrei de uma história. Depois eu termino, faltam uns livros só para terminar, até o Apocalipse. Um homem estava no estado terminal da doença chamada AIDS, quando não tinha tratamento. Aliás, ceifou a vida de muitos famosos, de muitos artistas, né? Não existia o coquetel ainda. E ele morrendo, sua mãe de uma religião de origem africana, e ele também, homossexual, e ele internado, muito magro, já quase sem cabelo nenhum, devido a químio, a rádio, e ele recebeu uma visita religiosa, uma visita de um irmão chamado irmão Sebastião. E ele foi até o quarto, perguntou se queria uma oração. Olha a importância, irmãos, da visita religiosa, da capelania cristã, de extrema importância. E ele viu aquele esqueleto coberto por uma pele, o maior órgão do corpo humano, e perguntou o nome,
O doente disse o seu nome, ele se identificou como irmão Sebastião, mas pode me chamar de Tião, e falou para ele: olha, Jesus Cristo te cura. Ele disse: mas Tião, AIDS não tem cura, eu estou morrendo. Mas ele disse: mas eu creio em um Deus que te cura. Jesus Cristo pode te curar. Uma AIDS para ele, câncer, é menos que um resfriado ou gripe para nós. Jesus Cristo te cura. E ele deu ainda uma Bíblia de presente, a sua Bíblia de presente, pessoal, ele deu. E orou e foi embora. E aquilo criou fé nele, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Mas logo depois a mãe dele foi visitá-lo, visita familiar. E ele falou: mãe, teve um irmão aqui, um Bíblia, que ainda me deu a Bíblia dele de presente. Ele disse que Jesus Cristo pode me curar. Aí a mãe falou: meu filho, falou o nome dele, não vou falar porque essa história é mais ou menos conhecida. Meu filho, AIDS não tem cura. Aceite a sua morte, sua passagem, sua transição. Você está morrendo, meu filho. AIDS não tem cura, você está morrendo, você está morto, meu filho. E aquela palavra negativa trouxe o quê? Negatividade, desânimo. Por isso que diz que uma palavra ou levanta ou derruba. Eita! Ou traz vida ou traz morte. E terminou a visita, a mãe foi embora. E ele, com aquela Bíblia que ele ganhou, foi tentar lê-la, mas não conseguia. Não conseguia, porque as palavras da mãe dele ecoavam na sua consciência, quase que entrando audivelmente pelos seus ouvidos, dizendo: meu filho, não se iluda, a AIDS não tem cura, você está morrendo, você está morrendo, você está morto. Ele então pegou a Bíblia e jogou assim na enfermaria, bateu na parede do quarto e caiu aberta no chão. E ele, muito fraco, debilitado, tentou levantar-se, sair da cama e conseguiu. E foi se arrastando, porque ele viu que tinha um versículo grifado, marcado, destacado naquela Bíblia que o irmão Tião, o irmão Sebastião lhe havia dado. Ela caiu aberta e ele viu um versículo. A curiosidade o fez ir, meio que engateando, irmão, se arrastando, sem força, para tentar ler aquele verso. Mas enquanto ele ia até a Bíblia, a palavra da mãe dele ecoando nos seus ouvidos: meu filho, não se iluda, AIDS não tem cura, você está morrendo, você está morrendo, você está morto. Ele chegou e leu. Bota aí na tela, estava grifado, João 11, 25. E as palavras: AIDS não tem cura, você está morrendo, você está morto, meu filho. Ele leu assim: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 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 Esse homem foi curado, foi liberto, se tornou um pastor, um pastorzão. Sabe por quê? Porque a palavra é viva. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Vamos terminar? Livro de Tiago agora. Capítulo 1, Natan, versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes negligentes, enganando a vós mesmo. 23, meu filho. Porque aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural, e para logo vai, até mesmo se esquece de como era a sua aparência. E eu termino Apocalipse 1, 3. Jesus diz: bem-aventurado todos aqueles que leem, bem-aventurado todos aqueles que ouvem, e bem-aventurados, são mais que felizes, todos aqueles que guardam a palavra deste livro, desta profecia, porque o tempo está próximo.
Sobre tudo que você deve guardar, aprenda. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Segundo lugar de hoje, vai ser o quarto, de o que se deve guardar, parte 1 e parte 2. Sobre tudo que se deve guardar. Bem rapidinho isso aqui, mas também de só mais importância. Guarde o teu pé. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé. Mas como assim? Guarda o teu pé, que eles te levem somente onde os santos possam ir. Aliás, então não dá para dizer assim, que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir. Que os seus pés somente vão onde os santos possam ir. Onde teu pé tem te levado? Por onde você tem caminhado? Quais lugares você tem adentrado? Sobre tudo que se deve guardar, guarde também o teu pé. Bom, lembra aquele corinho? Infantil? Aliás, infantil para adolescentes, para jovens, para adultos, para velhos e para idosos, igual vocês. Aquele corinho continua atual. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, porque teu pé pode pisar em lugares que vai te trazer dor de cabeça para o resto da vida. Eita! Vou repetir. Cuidado, que os teus pés podem pisar em lugares que podem te trazer enxaqueca para o resto da vida. Eita! Deu para entender, não deu? Precisa ser mais específico? Não, né? Pés falam de firmeza, de estabilidade, né? De forma positiva ou de negativa. Os pés falam de escorregões, de tropeços, de quedas. Se eu não brincar, não sou eu, né? Então, um ditado que diz que pobre só vai para frente quando leva topada. Brincadeira à parte. A parte negativa dos pés. Cuidado, para não escorregar, para não tropeçar e não cair, espiritual e moralmente falando. Porque cair fisicamente falando, a gente levanta, sacode a poeira e o que mais? E dá a volta por cima. Agora, cuidado com as quedas. Seus pés podem te levar para lugares que você pode escorregar, você pode tropeçar e você pode cair. E o pior não é cair, porque Natan sempre brinca, né? Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Agora, pior do que cair é ficar caído. E eu conheço muitos com 5.7 motor turbinado,
Conheço muitos que caíram até hoje e nunca mais se levantaram, porque os pés o levaram, ou porque eles foram, pisaram em lugares, escorregaram, tropeçaram e caíram, e estão até hoje prostrados. Vamos lá? No geral, então, parte 1 e parte 2. Quinto lugar, o que se deve guardar? Guarda a fé. Até 2 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Pastor, mas no mundo atual, de tantas adversidades, de tantas dúvidas, é verdade ou mentira, irmãos? De tantas interrogações, como que a gente consegue guardar a fé? Como que a gente consegue manter a fé? Jesus falou, e quando vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus repreendeu os seus apóstolos algumas vezes, como é assim, homens tímidos, ou seja, medrosos, que não têm fé? Outra ocasião ele disse, vocês são homens de pequena fé. Aliás, grande fé, se não me falha a memória, ele só falou para 2 pessoas. Para o centurião, que era um comandante romano, que comandava 100 homens, por isso era centurião. Homem, grande é a tua fé. E para a mulher Cirofenícia, que era uma cananeia ou uma gentílica, uma estrangeira para Israel, ele disse, mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme a tua vontade. Amém, amados? E nós precisamos guardar nossa fé para que o diabo não roube, para que os homens não tomem. Porque se você parar para pensar, a cada dia parece que tentam, ou o dia todo, roubar a sua fé. Verdade ou mentira, amados? Acontecem coisas no mundo espiritual, emocional, físico e imaterial, que parece que é para tirar a nossa fé, mas Deus está dizendo, olha, das coisas que eu tenho te mandado, guardar, filho meu, filha minha, guarda a tua fé. Eita! Rapidinho, um passeiozinho rápido. Pastor, mas o que é fé mesmo? Vamos lá para a definição indefinida ou meio que da fé. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é certeza, não é dúvida. E a convicção de fatos que se não veem, mas eu vejo pelos olhos da fé. Aliás, já vendo pelos olhos da fé, me lembrei de outro versículo agora. Lembrei de 2 de Coríntios 5:7. Que nós não andamos por vista, mas por fé. Visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Ou seja, eu gosto dessa frase aqui, eu gosto muito. Não deixa que a sua vista atrapalhe a sua visão. Eita! Não deixa que os seus olhos carnais atrapalhem o que Deus tem te mostrado, quer que você veja. Pastor, estou desempregada, mas veja a porta aberta. E Deus abre. Pastor, mas acho que foi Deus que fechou uma porta, então Ele vai abrir um portão. Pastor, mas eu acho que Deus fechou esse portão, então Ele vai abrir uma porteira. Não deixe que a tua vista atrapalhe a tua visão. Vista é carne, visão é espiritual. Vista é dúvida, visão é fé. Continuar.
Então, como vem a fé? E já até falamos. Romanos 10, 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eita, a palavra de Deus que me traz fé. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais fé. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais fé. Quanto mais eu examino a palavra de Deus, mais fé. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais fé. Quanto mais eu falo da palavra de Deus, mais fé. Quanto mais eu ensino a palavra de Deus, mais fé. Quanto mais eu prego a palavra de Deus, mais fé. Aleluia, Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como ela é aumentada, mantida ou acrescida? Bota aí, Natan. Livro de Lucas 17:5, os apóstolos oram assim: ó Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Aumenta-nos. Agora é importante também que essa fé esteja direcionada total em Deus. É Marcos 11. 11, 20 ou 21? É um desses dois. Assim, vê o 21 então. Marcos 11, tendes fé em Deus. 22. Ao que Jesus lhes disse: tendes fé em quê? Tem gente que tem fé em tanta coisa, irmãos. Acredita em tanta coisa, atira para todos os lados para ver se acerta alguma coisa. É verdade ou mentira? Mas a palavra diz tem quê? Tendes fé em Pedro? Hã? Não, tendes fé em Maria. Também não? Tendes fé em Paulo, mas é Paulo, São Paulo, apóstolo dos pés sangrentos. Não. Tendes fé em João, apóstolo do amor. Não. A palavra de Deus, Jesus falou assim: tendes fé em quem? Tendes fé em Deus. Aleluia. Tendes fé em Deus. Oh, glória a Deus. Natan, eu vou correr. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos, vós sois salvos pela graça por meio da fé. A fé é salvífica. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Aí eu preciso terminar, e vou terminar esse tópico, esse guardar como eu comecei. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sobre tudo que se deve guardar, guarde a fé. Sexto lugar, se der, fala mais um, sétimo e para. Sobre tudo que se deve guardar, bota aí, Natan. 1 Timóteo 6:20. Guarda o que te foi confiado. Paulo escrevendo para o seu jovem filho na fé e sucessor e pastor que assumir, alguns dizem, a maior, o mais importante igreja que Paulo fundou, a de Éfeso. Um jovem, muito jovem e inexperiente, ao ponto de Paulo falar assim: olha, ninguém despreza a tua mocidade, tá? Não despreze. Não permita. Ninguém nasce com experiência, nasce? Alguém aqui nasceu com experiência? Você nasceu sem dente, muito sem cabelo, sem nada, nem uma roupinha no corpo. Experiência se ganha. Aí Paulo fala assim: ó, ninguém despreza a tua mocidade. Paulo fala para esse mesmo Timóteo, se eu não me engano, 5,18, se eu não me engano, estava doente, frequentes enfermidades. Toma um pouco de vinho. Não, Natan, é 5,20. Está no 5. Tome um pouco de vinho, além de água somente, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Uma versão vai dizer 5,23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago, e das tuas frequentes enfermidades. Então ele não tinha só uma doença no estômago, quem sabe uma gastrite, quem sabe uma úlcera estomacal, não sabemos, mas também por causa das suas frequentes enfermidades.
Paulo está passando a igreja para um jovem doente, mas fala para ele assim, Natan, olha, eu um dia, se Deus quiser, vou pregar sobre Paulo e Timóteo. O texto básico, 6:20, Natan. Ele diz, guarda, ó tu Timóteo, guarda o que te foi confiado. Vou dizer para cada um de vocês aqui nesta noite, para cada um de nós, guarda o que te foi confiado. O que te foi confiado. Eita, era outra mensagem. Dava uma outra mensagem. O que te foi confiado? Teu chamado te foi confiado. A tua salvação te foi confiada. O teu ministério te foi confiado. Tudo isso que mencionamos aqui, a tua fé, a palavra, te foi confiado. Uma vida de oração te foi confiado. Esses dons e talentos que você tem te foram confiados. Guarda o que te foi confiado, o que te foi dado por Deus, porque Ele deu, e um dia Ele prestará conta, Ele te pedirá conta, Ele te pedirá conta do que Ele te deu, do talento que Ele te outorgou, dos dons que Ele te emprestou. Eita! Ele diz assim, guarda, preserve. O original aqui, e serve para os outros, guarda o que te foi confiado, fala de montar guarda, sentinela, vigia, para proteger, para preservar o que te foi confiado, para que ninguém te tire, para que ninguém te tome, para que você por si só não se perca. Ele está dizendo, olha, o que eu te dei, guarde. Irmão, isso serve para praticamente tudo em nossa vida. Está vendo o seu casamento? Guarde o seu casamento. Eu conheço um pastor, aí vou contar um acréscimo. Está no 4º casamento. Queria vir para cá, não que não pudesse, a igreja é uma instituição pública, de portas abertas, tá? Só que ele estava indo para o 5º. Já foi. E eu falei para ele, vou te receber como pastor, porque para mim não existe ex-pastor. Conheço alguns que estão desviados, mas são pastores desviados, mas são pastores. Você pode ver. Agora, atuar como pastor, pastorear, co-pastorear como pastor Marinho, aqui no nosso ministério, infelizmente não. 5º casamento, irmãos. Ele guardou algum casamento dele? Nenhum. Daqui a pouco está disputando com o Fábio Júnior e com a Gretchen juntos. Se não me falha a memória, foram os artistas que mais casaram, pelo menos que se tem notícia, verdade, mentira? Aí tem alguém que brincou e falou assim, pastor, esse pastor gosta tanto de casamento, ele já casou assim. Quem gosta de casamento sou eu, que estou com a mesma mulher casada há quase 40 anos. Tá bom para vocês? Parabéns para mim! E para ela, merecemos o prêmio Nobel da Paz. Amém? Mas guarde, sobre tudo que deve guardar. Ó, estou ampliando o leque, abrindo mais. Guarde a tua saúde. Eita Deus. Guarde a tua saúde. Então, se é para ampliar, a sua saúde espiritual.
a sua saúde emocional e a tua saúde física. Guarde, guarde, guarde. Lembra a introdução da primeira mensagem? O que se deve guardar, parte 1. Gente que guarda carro, guarda casa, guarda joias, guarda os muitos dinheiros que tem no banco, como vocês, a conta rechonchuda de vocês, recheada, transbordante. A gente não guarda a nossa saúde, morre e fica tudo aí. E deixa eu te dizer uma coisa, o pior não é morrer, a não ser que seja morrer para o inferno. Aí é o pior de tudo, não existe nada pior. Mas o pior é você não morrer e ficar em cima de uma cama. Literalmente falando, acamado. E o pior, vegetando, dependendo dos outros, para te trocar, para te banhar, para te alimentar. Lembrei de outra história, rapidinho. Um homem muito rico, empresário, deu a Kombi para a igreja, muito rico, né? Deu essa Kombi para a igreja. Ele tinha um tio mais rico ainda. Ele era um supermercadista. Eu e Natan somos mini mercadistas. Só que o tio dele tinha uma rede de hipermercados. Eram 8 carretas, caminhões e carretas que entravam todos os dias no Ceasa do Rio, do Irajá, para manter os seus hipermercados. Aí esse sobrinho, que deu a Kombi para a igreja, pastor, empresário, diz assim para ele: tio, só precisa conhecer Jesus, só precisa de Deus para a sua vida. Vou resumir: só precisa de Deus na sua vida. Ele, Deus, deu a mão no cartão de crédito ilimitado, igual que vocês têm, né? Na época do cheque, lembra o cheque? Né? Alguns passavam o cheque Jesus. Já ouviu falar no cheque Jesus? Eles passavam sabendo: cheque Jesus, breve voltará. Aí ele falou assim: meu Deus, é isso aqui, olha, meu dinheiro, meus dólares, minha riqueza. Eu disse que ia resumir. Ela está fazendo parte da pregação, misturando glória a Deus com aleluia. Eu disse que ia resumir. Hoje, esse mega empresário está vegetando em cima de uma cama, com o médico indo 3 vezes por semana, com a enfermeira, é técnica não, trocando plantão diariamente, mas não consegue se alimentar pela boca, não consegue ir no banheiro fazer suas necessidades normais, vegetando em cima de uma cama. Eu abri esse parênteses para dizer sobre tudo que se deve guardar, além também de guardar o seu casamento, guarda também a sua saúde, senão também você vai e fica tudo aí. Ela fica aí, a geladeira cheia fica aí, o carro com o tanque lotado, abastecido fica aí, e você vai, porque você não guardou a sua saúde. Amém? Quando eu chamei a família toda, ninguém quis ir, graças a Deus. Foi eu e a namorada passear. Está um dia fora. Só eu e ela e eu. Guarda. Guarda. Guarda o que te foi confiado. Teus dons e talentos. Para terminar, menos de 10 minutos. Vamos terminar em menos de 10 minutos. Sobre tudo o que se deve guardar. Além de você guardar o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Além de você guardar o teu pé para ele não se levar para qualquer lugar. Além de você guardar a tua boca para ela não falar qualquer coisa, porque quem guarda a boca conserva a alma. Além de você guardar a palavra de Deus e guardá-la no seu coração e vivê-la todos os dias da sua vida.
Além de você guardar a sua fé nesse mundo de tanta dúvida, para que ninguém roube a sua fé, além de você guardar o que te foi confiado por Deus, o que Ele está mandando você guardar, porque é de suma importância. Ó, para fechar, isso para pastor, para todos, não é só para pastores, não é só para profissional da mente, Tem pessoas que falaram assim: pastor, eu queria ser atendido, mas uma pessoa diferente. Eu te indico algumas. Eu queria. Agora o capacetezinho fez falta. Eu queria ser atendido. Uma pessoa que eu. Sacode ela assim. Mas outras pessoas queriam ser atendido para o senhor. Mas como é? Eu falei: sentamos para fazer a terapia. Seja o PCC, seja a anamnésia. Eu não te conheço. Primeira coisa que eu pergunto é o seu nome, sua idade, e aí vamos entrando na terapia. Porque tudo que for falado aqui tem que ficar aqui. Então, em último lugar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda segredos. Coloca aí, Natan. Apocalipse 10, versículo 4. E a gente termina esta noite. E vocês não têm noção de quantos segredos eu tenho guardado. E vão morrer comigo. Ou melhor, não vão morrer comigo. Eles vão subir no arrebatamento comigo. Amém? Mas um cuidado. Eu vou contar esse segredo. Vida ou morte. Traí meu marido com o melhor amigo dele. Mas eu vou contar esse segredo para minha melhor amiga. Só que ela é sua melhor amiga. Mas a melhor amiga dela é fulana. Aí ela ouviu o seu segredo e vai falar assim: eu vou contar esse segredo para minha melhor amiga, que é fulana. Só que ela que ouviu o seu segredo tem a fulana como sua melhor amiga. Mas a melhor amiga de fulana não é ela, é cicrana. Daqui a pouco, a torcida do Flamengo, 48 milhões de torcedores, a maior do mundo, está sabendo, toda ela, a torcida do Mengão, do seu segredo. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Toda a escritura Deus mandou escrever, escreve. Mas esses 7 segredos, ou os que 7 trovões falaram, Deus disse: guarda segredo. Guarda segredos. Morra com eles, mas não os conte. Sobre tudo que se deve guardar, guarde.
Guarde teu coração, guarde teu pé, guarde tua boca, guarde a palavra, guarde a fé, guarde tudo que Deus te confiou, que te foi confiado, e guarde segredos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, e graças